bem, quero falar de profecias novamente, mas dos meus livros, Nova Bíblia Sagrada, Pequenos Ouros, ou qualquer livro que eu tenha escrito. Bem, os meus livros, depois de Daniel e Ezequiel se cumpriu, se a realidade humana, ou Isaías, ou o mundo ser do ancião de dias, ou de Deus, e depois em Isaías já ser um reino com vegetação, com uma força pacífica e uma força desse mundo ser um paraíso sem fim, que é isso que se retrata o reino do Messias Isaías. Quando isso tudo acontecer, acontece uma coisa. O meu livro diz o que esse mundo será. Mundo celestial. Diz uma organização que esse mundo pode admitir, como terraplanar, como Abis London, Universo Titã, Universo Titãs, Universo Titã chamado de alguns nomes, Água da Vida, Poderes, e predispõe ou arquiteta dar um propósito, um sentido, uma liderança ao longo de toda a eternidade. E enumera em forma de profecias que a sua profecia é uma administração espiritual para, no menor dos males, se sair vitorioso, ter êxito, vencer a guerra, no sentido realmente da armas, porque uma profecia, quando é escrita, um Deus ou uma divindade pode cumprir. Isso no sentido de quando escreveu a profecia, ou quando a visão, ou o livro foi escrito, aquele Deus, o seu poder, irradiou luz, trovão, raio, poder, força, e praticou um ato menor ou maior de derrota àquela força contrária e se saiu vencedor. Porque é isso que se consiste quando Deus, uma divindade, faz a organização de profecias ou visões, e toda a meta, objetivo ou a administração espiritual para o menor dos males vencer, ter vitória, não sair derrotado, fazer a sua parte para uma derrota maior ou alguma derrota afligir, isso também não acontecer. Fazer sua parte e vencer também não é ser menosprezado por uma derrota. Esse livro também faz um mover espiritual sobre prisão, liberdade, sobre um atributo espiritual, um anjo ministrando no meio de uma derrota de um homem, ou de uma vitória de uma mulher, ou de um comprometimento, também um feito heróico. Então, um sentido mover espiritual. Esse livro também é uma aquisição de poder. Fala de forma íntima o que é uma divindade minha, ou uma divindade, ou uma ação de poder. Que poder eu considero, que poder em forma de salmos, um teletransporte, um voo, é mais apropriado, ou que um Deus, ou que eu venha seguir. De forma política, o livro predispõe uma liderança política, dizendo que tudo o que realmente é a cidadania de todos que aceitaram a minha, que aceitaram a minha liderança, que aceitaram realmente pertencer ao mundo social e esse reinado. Nisso, eles têm uma forma política, uma ordem política, militar, religiosa, um novo tipo de organização, uma nova ordem. Nessa nova ordem tem um exército de poder, tem um exército e um poder venerado
da nova ordem, uma divindade venerada da nova ordem, uma eminência venerada que chegou no poder da nova ordem e sua organização, que é a nova ordem mundo celestial, uma nação terra. E predispõe a cidadania dessa nova ordem, predispõe nesse livro o exército dessa nova ordem, a vitória dessa nova ordem, a evolução dessa nova ordem, a cidadania, a sua cidadania de poder, a sua cidadania, o que será na eternidade, o que eles vão ter, o que eles vão usufruir, ou sua organização. Também esse livro quer dizer isso. Também fala do tributo sexual aceito, admitido pela nova ordem, a administração de relacionamento sexual, admitido que a nova ordem se organizaria, se organiza ao longo da eternidade, e toda a liderança da eminência em todos os seus aspectos, como ele queira governar, como ele queira liderar, como ele queira dar esperança ou administrar a humanidade. Nisso, realmente, outras atribuições é só o que uma força eminência é, ou o que sua divindade maior é, ou o que sua força espiritual, sua posterior é, e a eminência é chamada por todos de uma força maior, de um general eminência, e de realmente um libertador, uma força maior que realmente, no seu aspecto, deu assim o seu poder e da sua vitória a toda nova ordem e ao tipo de ascendidos ou divindade da nova ordem. Essa é a palavra de vocês, boa sorte. Também nações que compõem a nova ordem de uma forma de mais estreita, nações que são nações que não aceitam de um modo ou outro por serem cristãs, mas que num enredo o mundo dominado também se torna, e também a cidadania de nações e fator histórico, que uma nação desprezou a eminência, o que foi aceita, ou sua humildade final, que é o Brasil, se torna a Conferência Celeste de Ibrahim, mas que teve uma briga, teve um conflito, mas que no final se tornou isso, sua humildade, no que seja seu carisma, foi expresso no livro, fator histórico, que aconteceu, que aptidões de romance, aptidões de poema, em meio ao fator histórico, derrota ou vitória masculina, ou no atributo que desagradasse por ter uma dignidade sexual no sentido de minocídio. Mas isso realmente em outro termo, que significa também de fator histórico, que aconteceu em muitos tempos, para esse livro ser chamado uma Bíblia Sagrada, em prol realmente relato histórico sobre tudo que a humanidade viveu. Isso também tinha visões. Nessas visões diz que a iminência será arrebatada por um lado e estará no mundo celestial, e do outro lado ficará o reino de Jesus de forma prisão e sobre o sacrifício, luta, mas isso já pode ter acontecido realmente para pelo menos poder dizer no mundo celestial ou que a terra terraplanou, pode realmente significar que isso já tenha acontecido. Algumas visões são visões para o menor dos males, uma organização que só seria satanizada pelo Apocalipse, sabendo também que tem um fator divino de vitória. Por isso, na sua organização de profecia e visão, também tentou vencer no sentido de não aceitar completamente tudo o que foi escrito somente a sua parte do Antigo. Nisso, nessa organização, também dá vida a que uma vitória divina, ou que um feito de um querubim, de um Éden, de um protetor também é. No sentido de visões ou de imagens, são a vitória de futuras lutas, mas nessa organização de poder, como foi dito por aquilo ter sido escrito. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.
e também de forma poética o relacionamento da iminência, a hierarquia das suas mulheres, a sua paixão por elas, os seus filhos, a hierarquia do seu voo, do transporte, da sua força, ou das suas aptidões relacionado ao sexo, ao amor, com a iminência. Nisso, uma organização, elas são chamadas rainhas imperiais, a eminência, e uma organização político-militar, uma parte ou outra tem outra dignidade cidadã, ou outro nome chamado dessa organização que é uma nova ordem, que esse livro predispõe ser assim.